queridos, a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos todos com saudades, gostaríamos de estar aí com vocês, mas por enquanto ainda não é possível. Vamos aguardar mais um pouquinho, aí nós estaremos todos juntos. Hoje, nós preparamos para vocês um estudo muito interessante. O tema é Vencendo como Jesus venceu. Jesus deixou uma série de promessas para você e para mim no livro de Apocalipse. E nós queremos relembrar os amados. Eu sei que os irmãos já sabem e que tem o hábito de ler a Bíblia, né, os sermões do nosso pastor, ele sempre deixa bem claro tudo que está para a gente, mas vamos relembrar um pouquinho. Esse vai ser o nosso estudo de hoje, tá? Existem várias promessas de Jesus em função daqueles que estão salvos, aqueles que professam a fé em Cristo Jesus, que se arrependeram dos seus pecados. E eu queria trabalhar um pouquinho essas promessas com os amados. A primeira promessa, ele diz o seguinte, está em Apocalipse 2:7. Depois os irmãos confiram, por favor. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Olha que bênção. Você vai comer do fruto da árvore da vida, que está lá no paraíso. Só você. É uma promessa de Deus para você. Toma posse disso, meu irmão. A segunda promessa diz o seguinte: o que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse 2:11. Olha que coisa boa. A morte não vai fazer nenhum estrago na tua alma, no teu espírito. Você não sofrerá o dano da segunda morte, porque você é um vencedor em nome de Jesus. A terceira promessa: ao que vencer, darei do maná escondido. Você vai receber um maná, um alimento especial da parte de Deus. E você ainda vai ganhar uma pedra branca, e nessa pedra vai estar um novo nome. Eu me chamo Ofran, vocês sabem, eu não sei qual vai ser o meu nome lá, mas eu vou ter um novo nome, só meu. Coisa bonita, né? Nessa pedrinha branca, um nome que ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Apocalipse 2:17. Então tem lá uma pedrinha para você. Sabe que coisa bonita, né? Você vai chegar lá, vai receber uma pedrinha, né? Uma coisa com o teu nome. Você vai receber um maná escondido. Coisa maravilhosa, não é verdade? Agora vamos para a quarta promessa. Ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as do modo como são quebrados os vasos do oleiro. Assim como eu recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei. Apocalipse 2:26-28. Se você guardar os caminhos do Senhor, você vai receber autoridade sobre as nações. Então, durante o milênio, você vai exercer essa autoridade, porque você é um vencedor, porque você não desistiu, né? Foi persistente, não é verdade? Vamos agora à quinta promessa. Ao que vencer, será assim vestido de vestes brancas. Olha só que lindo, você de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes, confessarei o seu nome mediante meu Pai e diante dos anjos. Apocalipse 3:5. Observa bem, você vai ganhar um vestido, uma veste branca, né? Tão alva ou mais alva que a neve, como diz aquele hino, não é verdade? E o próprio Senhor vai te apresentar ao Pai. Mas vamos agora para a sexta promessa. A graça do Senhor é grande para nós, né? A sexta promessa: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Aonde Deus te colocar, você jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus. E também o meu povo, também o meu nome,
Apocalipse 3:12. Olha que coisa linda, né? Você vai ser colocado num lugar que jamais vai sair, você vai ser uma coluna do templo. Aí tem a sétima promessa. Essa promessa é o ponto de clímax. É a promessa que você atinge os 100%, podemos dizer, né? Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Apocalipse 3:21. Observa bem, não é a minha direita, não é a minha esquerda. Você vai sentar com ele no trono dele. Vocês lembram? Tem um texto dos evangelhos que uma mãe pede, né, para o Senhor, que dá com que o meu filho sente no teu lado. Vocês lembram disso? Jesus deu um cortezinho até com muita educação, dizendo que o pai, que isso é com o pai, não é com ele. Foi até educado, foi amoroso com ela, né? Mas olha o que diz aqui. Você não vai sentar nem à direita nem à esquerda, vai sentar no trono com ele. É o ponto, é o clímax da bênção, é o clímax da promessa. Isso é para você, meu amado. Essa última carta, que nós chamamos de carta epistolar, né, de Apocalipse, também nos ensina a como nos tornarmos vencedores. E aí nós vamos trabalhar, é muito interessante isso, né? Ao que vencer. Quem vence é o vencedor, tá? Quem luta faz bem para si mesmo e aos outros. Isso quer dizer que a luta não é fácil ser um vencedor. Você deve lutar. Você tem que enfrentar, você vai passar por dificuldades, mas ao que vencer. Pode alguém vencer sem lutar? Não pode. Então tem que haver uma luta. Então, ao que vencer, né? Ao vencedor, né? Ele vai tomar posse dessas promessas. Também na Bíblia, os vencedores são os que lutam. É isso que eu estou querendo dizer. Os vencedores são os que lutam. Imagine os grandes homens da Bíblia. Todos foram lutadores. Abraão não foi um valente? Abraão não foi um lutador? Noé não foi um lutador? Ele construiu uma arca, não é? E nós temos os grandes homens da Bíblia, foram lutadores, foram homens que enfrentaram situações difíceis, né? Com várias adversidades, mas venceram, enfrentaram e venceram. No entanto, infelizmente há cristãos derrotados. Mas como, Fran? Como pode haver um cristão derrotado? Deixando-se dominar pelo temperamento, por exemplo. Há pessoas que jogam a promessa de Deus fora porque eles não enfrentam o próprio temperamento. Existem outros que são derrotados pelo pecado. Tá? Existem outros que são derrotados por aquela questão de ser mais impulsivo ou menos impulsivo. Outros são derrotados pela timidez. Deus manda ele fazer as coisas, ele não faz porque é covarde, é tímido. Outros são derrotados pelo desânimo. Uns são derrotados porque são felizes demais, então deixam as coisas de lado da parte de Deus. Outros são derrotados porque são tristes demais. Observa bem, nós precisamos ser lutadores. No entanto, a Bíblia ensina que a paz de Cristo, para a qual também fomos chamados em um corpo, domine em nossos corações. Colossenses 3,15. O que quer dizer isso? Eu tenho um temperamento um tanto assim difícil, não é? Mas o que tem que dominar o meu coração? É o meu temperamento ou é a paz de Cristo? Eu sou um cara agressivo. Mas quem é que tem que dominar o meu coração? A paz de Cristo ou a minha agressividade? A minha tristeza ou a paz de Cristo? O meu excesso de alegria ou a paz de Cristo? Então, quem tem que dominar no teu coração é a paz de Cristo. Se a paz de Cristo domina o teu coração, você é um vencedor, apesar de passar por essa luta. Porque quando a gente fala em luta, logo se imagina o quê? Guerras, doenças, problemas financeiros, problemas emocionais, de relacionamento, não é verdade? Tudo isso é luta. Mas a luta interior é a pior delas. É a pior luta que tem. Há muitos cristãos que são derrotados exatamente na luta interior,
porque não permite que a paz de Cristo domine o seu coração e que ele venha se transformar numa nova criatura. Porque ele fica preso a valores antigos, preso a manias, preso a temperamentos. E aí como Deus vai operar? Tá bom? Há cristãos que se permitem dominar por seus instintos. Que coisa feia, né? Normalmente os animais são dominados pelo instinto, mas há cristãos que se permitem dominar por seus instintos, obedecem como um animal irracional e se deixa conduzir. Por quê? Se deixa conduzir pela tristeza, se deixa conduzir pela alegria, se deixa conduzir pelos problemas, pelo temperamento, pelo gênio. E, no entanto, Deus deixa bem claro na Bíblia, né, nos ensinando que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas me convém fazer. Todas as coisas são lícitas, mas nós não nos deixaremos dominar por nenhuma delas. Olha só, está em 1 Coríntios 6,12. Então, eu tenho um temperamento ruim, mas olha só, 1 Coríntios 6,12, eu não me deixo dominar por ele. Eu sou uma pessoa depressiva, eu não me deixo dominar por ele. Por que eu não me deixo dominar com ele? Porque quem tem que dominar é a paz de Cristo. Há cristãos que aceitam ser vencidos pelos vícios. Você conhece alguém viciado? Quando a gente fala em vício, a gente fala normalmente que pensa-se logo drogas, né? Mas há cristãos que são vencidos pelo vício. O vício da mentira, o vício da forma de a postura pessoal. Eu sempre fui assim a vida inteira. Está viciado muitas vezes em ser agressivo, em querer mandar, em querer dominar. Então essas pessoas precisam rever essa situação, tá? A Bíblia fala dos vencidos pelo vinho, está em Isaías 28:1, e nós, a propósito, podemos falar nos vencidos pelo sexo, pelas drogas, pelo cigarro, pelo sedentarismo. Olha a preguiça. Tem gente que se deixa vencer pela preguiça. Pastor, eu não vou à igreja hoje não, está chuviscando. Irmão, eu não vou na reunião não por causa disso. Eu não vou fazer aqui. Deus tocou no meu coração para fazer isso, mas eu não vou fazer não. Gente, nós temos que ser vencedores. Nós temos que vencer o nosso próprio temperamento. Temos que vencer as nossas dificuldades. Temos que vencer as nossas limitações. A Bíblia nos capacita para isso. No entanto, a Bíblia ensina que o pecado não pode ter domínio sobre nós, porquanto não estamos debaixo da lei, sim debaixo da graça, Romanos 6,14. Você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Então, meus amados, tenhamos uma postura digna do Evangelho de Cristo. Há cristãos que aceitam as ideologias dominantes do seu tempo ou no seu grupo. O que é isso? Que ideologias são essas novas que surgem e muitas vezes dentro da própria igreja? Nós temos que não aceitar tais coisas, nós temos que seguir os padrões bíblicos, nós temos que ser pessoas irrepreensíveis. No entanto, a Bíblia ela nos deixa claro que nós não devemos nos conformar ou amoldar. Não tem aquela velha história, não, o mundo de hoje mudou. Não, nós não podemos nos amoldar ou aceitar ou nos submeter a esse mundo, a esses valores falsos, a esses valores antibíblicos. Nós não podemos fazer isso, está em Romanos 12:2. Isso, como é que eu faço isso? Pela renovação da minha mente. Então procura, busca, pede ao Espírito Santo de Deus para te dar uma nova mente, novos valores. Você vai ser uma bênção. Tá? E nós temos que nos manter renovados, tá? Temos que nos manter sempre prontos para ouvir aquilo que o Espírito nos fala. Portanto, viver é lutar, mesmo que seja lutar contra a morte. A vida é uma guerra e os cristãos são soldados da vida. Você é um soldado, você é um valente, você é um soldado de Cristo. Então você tem que lutar, você tem que estar preparado, não desanime, tá? Deus te capacita a vencer a guerra da vida. Paulo diz uma coisa muito boa, quando ele diz o seguinte, que ele pode todas as coisas que... Peraí,
tudo posso, Paulo diz que pode todas as coisas que ele fortalece. Este fortalecimento é para a luta e não para a contemplação da vida. Eu tenho algumas dificuldades em relação, por exemplo, ao meu temperamento, mas Deus me capacitou, me fortaleceu para enfrentar tal coisa. Aí eu digo, mas eu fico só olhando, Deus me deu poder, Deus me deu graça, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo, e não acontece nada na vida, porque você não parte para enfrentar, não parte para mudar, não parte para fazer aquilo que Deus quer para você. Na Bíblia, o nosso Deus é chamado 303 vezes de Senhor, ou Deus dos exércitos. Você sabia disso? E é Ele que te capacita. Precisamos de valentia. Você deve pedir a Deus valentia, combatendo os combates certos, que são aqueles permitidos por Deus. Você sabe o que acontece? Existem combates que se você tentar combater, você vai perder, porque a luta não é sua, é de Deus. Então, combata o combate certo. O Espírito Santo vai te mostrar. Veja o que Paulo disse em 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, porque ele combateu o combate certo. A vida do cristão, como a do não cristão, é uma vida de lutas. Porque a luta, nós estamos no mundo, né? Não somos dele, mas estamos nele. Mas é uma vida de luta. E de boas lutas, né? Com uma grande diferença. O Senhor luta com aquele que nele confia. Você confia em Deus? Eu creio que sim. Deus luta com você. Tá? É por isso que os cristãos não desistem nunca. Um cristão não desiste nunca. Através da luta, de todo o seu esforço, né, contra as correntes dominantes do mundo, contra enfermidades, contra vírus, contra desemprego, contra traições, né? Mas você não desiste nunca, porque você está debaixo da graça, você está sendo capacitado por Deus. Então, vamos fazer um resumo aqui. Vitorioso é quem abre a porta da sua vida para Jesus. Tá? Eis que estou à porta e bato. Olha o que ele diz. Olha, eu estou na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, então eu entrarei com ele, serei. Abre o teu coração. Tá? Isso está em Apocalipse 3,20. Quando você abrir o teu coração plenamente, então Jesus vai entrar, vai ceiar contigo, vai te capacitar e você vai conseguir ter uma mente renovada, você vai conseguir enfrentar o seu próprio eu, que é o seu maior inimigo. Muitas vezes nós culpamos Satanás. Satanás não presta. Satanás realmente, o que ele puder fazer para te matar, para te destruir, ele vai. Mas muitas vezes nós até culpamos ele, mas a culpa é nossa. Do nosso interior que está doente, a nossa alma que está doente, que está precisando de cura. Tá? Na verdade, todos os seres humanos pendem em lutar sozinhos. Mas olha, é uma tendência natural do ser humano. Eu vou resolver essa situação, eu vou largar esse vício, eu vou deixar essa situação, paro quando eu posso parar. Mentira, não se engana. Você precisa de Jesus para te ajudar a enfrentar essas situações. Tá? O vitorioso é quem reina com Jesus. Olha que coisa linda. Reine com ele, você será um vencedor. Ele diz que ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo. Nós já falamos sobre isso. No meu trono, está em Apocalipse 3,21. Olha o que Deus reservou para você. Olha o que Deus preparou para você. Estarmos na sua presença por toda a eternidade é prêmio mais do que suficiente. O que é uma morte espiritual? A alma não morre, a alma é eterna. É você passar a eternidade longe de Deus. Mas para nós, os vencedores, Deus nos oferece o quê? A presença dele pela eternidade. Estaremos bem perto do trono. Isso vai ser muito bom, gente. Imaginemos-nos assentados no próprio trono junto com ele. Olha que coisa linda. É promessa de Deus. Tá? Nós precisamos entender isso de uma forma muito clara. Então, ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Todo mundo quer esse troféu. Você quer? Eu quero. Isso é um troféu.
Muitas vezes o atleta corre, faz um esforço, treina para ser o primeiro lugar, né? Em alguns casos, o primeiro, segundo, terceiro são premiados, recebem um troféu. E o nosso troféu qual é? Nosso troféu é esse, é estar na eternidade com Deus, é estarmos ali do lado dele, tá? Tem essa visão desse troféu, tem esse troféu como alvo, porque é a tua vitória por toda a eternidade. A promessa da vitória, ela está autorizada pelo fato de que Jesus triunfou sobre o mundo. E ele disse aos seus discípulos que eles também iriam ser vitoriosos e triunfar sobre o mundo. E você é um discípulo. Você não é um daqueles 12, não, mas você é o resultado do trabalho daqueles 12. Você faz parte da mesma promessa, tá? Em João 16:33, olha o que nos diz. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. Tenha paz em Jesus. No mundo tereis tribulações. No mundo tereis tudo que é de ruim, não é verdade? Mas tenho de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Ele venceu porque era um com o Pai. E você vencerá porque você é um com Jesus. Ele venceu o mundo porque lutou contra ele. Ele venceu porque não teve medo de estar na contracorrente e enfrentou o mundo. Ele venceu com a integridade. Por isso seu nome é Amém. Isto é, e que eu falei é o que eu falei. Ele pode fazer isso porque ele venceu o mundo com integridade. Quando pediu que Deus lhe passasse o cálice na cruz, ele estava sendo íntegro. E foi à cruz, mas a cruz não o derrotou. Se formos íntegros, ele estará conosco até o fim. Mas não será fim, será início, porque é uma nova fase da sua vida, né? Ele venceu com a verdade, por isso ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele enfrentou o mundo com a verdade, não meias verdades. Nós temos por tendência de meias verdades, esconder uma coisinha para não falar. Não, gente, ó, ele venceu o mundo com verdade integral, sem mentira e sem meias verdades. Se estivermos com a verdade estará conosco e então você vai triunfar. Ele venceu com o poder de Deus, por isso ele é chamado também do princípio da criação. Olha que coisa linda, né? Jesus, que tinha poder, não venceu com o seu poder, mas com o poder do Pai. Tem muita gente que fala, mas olha, Jesus era Deus, sim. Jesus era Deus, nunca deixou de ser Deus, mas ele venceu com o poder do Pai, não com o poder dele. Ele venceu, ele enfrentou com forças que você pode ter, porque o Pai te disponibiliza essa força, tá bom? Foi assim que ele venceu o mundo. Vitorioso é quem luta como Jesus lutou, com as mesmas armas que Jesus lutou. Conclusão. Como esta concessão é do Pai, eis que o Pai promete fazer assentar os vencedores no trono junto com o Filho. Apocalipse 13:21. Em outras palavras, nós os cristãos somos essencialmente vencedores. Você é essencialmente vencedor. Desde que do ventre da tua mãe, no ato que você foi concebido ali, você é um vencedor. Por que você é um vencedor? Ah, mas eu estou falando em predestinação? Não. Todos os homens são predestinados à salvação. Deus te concedeu o livre-arbítrio para você, mais na frente, seguir os caminhos do Senhor ou seguir os seus próprios caminhos. Mas Deus te capacitou para ser um vencedor. Você tem a essência da vitória. Você nasceu já candidato, mas a opção é sua. Tá? Enquanto lutamos ou corremos, nosso troféu já está preparado. Olha que coisa linda. O teu troféu já está lá preparado, ó, polido pelos anjos, prontinho para te entregar, né? Está exposto no lugar majestoso. Vocês já viram, por exemplo, esses troféus que, por exemplo, a seleção brasileira ganha, está lá limpinho, brilhando numa prateleira, ou muitas vezes numa cristaleira com vidro protegido, né? O teu troféu está assim, está guardado. Um troféu que não pode ser roubado. Mas veja bem, você pode não estar lá para receber. Você tem que estar lá para receber. Tá? Não erre o alvo.
tá? Então o teu troféu já está preparado e exposto num lugar majestoso, aguardando apenas a confirmação da sua vitória para ser entregue a você. Meus queridos, essas são as promessas do Senhor para você, para mim, para a igreja, não somente para a liderança, mas para você. Deus te abençoe abundantemente, que o Deus te guarde, te dê sabedoria, fique na paz do Senhor Jesus. E logo mais, teremos uma mensagem do pastor ou da pastora, não sei, para você. Então esteja também esperto para assistir o culto logo mais. Que Deus te abençoe. Amém?